nós lemos alguns livros de Chico, livros psicografados, e o interesse pela doutrina despertou também o interesse para conhecer o médium. Chico recém havia se mudado para Uberaba, 59. Então fomos em caravana para conhecermos o Chico. Entramos naquela fila, na comunhão espírita da prece, estávamos em 16, 17 pessoas espíritas. E o Chico, assim que viu Galves e eu, demonstrou tanto carinho, tanta alegria, que realmente as pessoas que estavam conosco se perguntaram por que o Chico demonstrou tanto interesse por este casal. Ao chegarmos ao hotel, o Galves diz assim: eu estou preocupado, eu nunca esperei que este médium demonstrasse tanto carinho assim. Era um cafezinho naquelas famosas distribuições, era um copinho de água para o Chiquito, que ele o chamou logo de Chiquito. Era o nome que a mãe de Chico o chamava, que a mãe de Galves o chamava. Então, Chico logo nos reconheceu. Só muito mais tarde, depois de alguns anos, ele confessou que quando ele saiu de Pedro Leopoldo, ele chorava muito e sentiu muita saudade da família. Uma noite, Emmanuel apareceu para ele e disse: Chico, não fique triste, sua nova família está chegando. Assim que eles chegarem, você o reconhecerá. E Chico disse: assim que vocês chegaram, Emmanuel ficou ao meu lado e disse: eles chegaram, veja quem são. Então Chico imediatamente nos reconheceu. Era um reencontro. Nós custamos um pouco a reconhecê-lo, mas aquela afinidade, aquele amor despertou logo muito interesse. Era aquilo que nós às vezes comentávamos, aquelas peregrinações à noite, depois do trabalho mediúnico, visitando cada casa, levando aquela merenda, aquelas cestas que ele levava aos casebres, e a palavra de evangelho nos dava um ensinamento profundo que o espiritismo não é só fenômeno. Ele fazia isto ensinando-nos a todos que a filosofia da doutrina espírita era muito além do fenômeno espírita. Claro que nós íamos buscando o médium, mas o médium ia ensinando pouco a pouco, através deste trabalho, que nós teríamos que despertar para a realidade e conhecer o espiritismo. Que era isto, as peregrinações, a distribuição, a caridade, a visitação a quem precisa, o enfermo. E depois, quando voltávamos, aquela fraternidade, o cafezinho, as lembranças, era realmente viver o Evangelho de Jesus. O Chico tinha aqueles avisos mediúnicos: fulano está desencarnando. Então ele imediatamente se colocava, pedia a algum amigo que o levasse, o conduzisse, e ele chegava na hora para se despedir daquela que desencarnava, ou para visitar o enfermo que pedia socorro através da prece. Ele recebia como se fosse um e-mail hoje. Aqueles que estavam naquele circuito de pessoas que confiavam nele e pediam, ele recebia imediatamente. Nós diríamos que era um computador da época. Chico, sempre, em qualquer momento, ele nos dava um ensinamento profundo.
Claro que houve fases, como aquela do consolo das mães, que recebia as cartas, as comunicações de espíritos como Emmanuel, Dr. Bezerra, aquela beleza daquele médium fiel, aquele médium equilibrado, mas também a paciência de Chico. E uma das coisas que, nessa trajetória que você lembrou, que o Chico não ficou num só grupo. Desde a saída de Pedro Leopoldo, o Chico teve outros grupos, mas ele não era aquela pessoa que se desencantava com o desencanto das pessoas. Isso me deu muito conhecimento do que é ser um trabalhador dentro da doutrina. Nós não podemos nos desiludir das pessoas, porque da doutrina não há desilusão. Então o Chico não tinha desilusão nenhuma do companheiro que não lhe podia seguir os passos. Ele compreendia. Eram aqueles amigos, desde Pedro Leopoldo, que começavam com ele, mas depois não aguentavam ficar com ele. Então foi para Uberaba e isso aconteceu com outros companheiros. Isto eu me admirava, porque ele nem se agastava, nem criticava, ele sabia que eram companheiros que não podiam. Ele tinha que ficar até o seu desencarne, como aconteceu. Nós tivemos muito contato, porque depois dos primeiros anos, Chico nos convidou para que ficássemos hospedados em sua casa. Então, e depois de um tempo nos deu a chave da sua casa. Claro que quando ele começou a frequentar mais aqui em São Paulo, nós passamos a retribuir como anfitriões de Chico. Então eram muitos dias, viajávamos juntos, ficávamos juntos, e havia muitas horas nesta confidências que Chico mostrava o seu lado como ser humano, não só como médium, tão conhecido nas reuniões mediúnicas. Ele não deixava de ser médium sempre, porque às vezes nós nos assustávamos, de um momento para outro, o Chico se transformava e trazia recados e falava, e Emmanuel está me dizendo, mas mostrava também o seu lado de ser humano, aquele que vivia para a doutrina, mas também ele era aquela criatura que compreendia aquilo que às vezes o pessoal o tratava como um santo. Lembro-me que certa vez, numa das cidades que ele recebeu o título, era do estado do Rio de Janeiro. Uma pessoa usou o alto-falante no clube onde ele estava sendo recepcionado e fazendo os autógrafos após ter recebido o título. Era um candidato à política. E ele começou no microfone a falar: porque hoje nós temos a alegria de receber o santo dos nossos dias. E insistia no santo dos nossos dias. Nós estávamos sentados ao lado dele e ele pediu: eu não aguento mais. Isto está me incomodando e eu não consigo fazer o meu trabalho. Será que alguém pode chegar a este rapaz e dizer para não fazer isto? Por quê? Aquele santo dos nossos dias incomodava a criatura que não queria ser santo. Sabia que não podia ser um santo. Ele estava fazendo aqui na terra o melhor que podia. Então ele pediu que a pessoa se calasse. Isto foi uma das coisas que muito me chamou a atenção. Quando muita gente quer mostrar santidade, Chico não queria que dissessem que ele era santo. Era uma pessoa normal. Um médium lutando para ser o melhor que podia. Esse casal deu realmente muito apoio ao Chico. E o Chico tinha
por eles deve ter uma consideração muito grande. Lembro-me que o Iker era uma pessoa boníssima, maravilhosa, mas tinha a fraqueza do cigarro. E hoje, por exemplo, muita gente acha que a pessoa que fuma não pode dar passe. Eu fiquei muito impressionada quando via que o passista que Chico elegia era o Iker. Porque acima daquela fraqueza do cigarro, predominava a bondade do sentimento. Então aprendi com ele que a intransigência pela fraqueza do ser humano é a pior coisa que existe. Chico realmente, e um casal dedicado, mudou-se da sua cidade natal para Uberaba, acompanhou o Chico, viveu com ele sempre, dentro dos trabalhos, sempre na humildade. Chico os amava muito. Eu acredito que os ame ainda. Ele era um doente exemplar. Quando ele era o doente, ele obedecia cegamente o médico, coisa que muitas vezes nós não fazemos. Ele era um doente exemplar. Nós tivemos, acompanhando, por exemplo, num tratamento dos mais intensos, que foi a cirurgia que ele fez aqui em São Paulo. E nós vimos a consideração que os espíritos tinham por esse médium. Era espantoso. Uma confidência, por exemplo. Nós éramos a encarregada de trazer e levar roupa no hospital. Quando eu chegava com o pijama e as roupas para lavar, eu tinha pena de colocá-lo na água, porque elas perfumavam as rosas. Elas eram perfumadas pelos espíritos. Eles permaneciam no quarto de Chico. O travesseiro era perfumado. O quarto era aquecido como uma estufa e era um inverno de junho, dos mais fortes. Quando se entrava no quarto, parecia que tinha uma lareira. Era aquecido. E depois o Chico nos contou que os espíritos montaram um guarda na porta para que outros espíritos que pudessem perturbar no tratamento não entrassem. Então, o Chico, ele realmente, para o mundo espiritual, ele tinha um grande valor. E quando nós viajávamos juntos também, e nos hospedávamos num apartamento muito pequenino, no Rio, lá em Botafogo, e era pequeno. E eu às vezes pensava assim, meu Deus, mas o Chico está levando quase uma caravana para um apartamento tão pequeno. E certo dia, ao chegar no apartamento, ele disse, a casa é como um coração. A gente empurra, traz para dentro e fecha a porta e sempre cabe mais um. Então, para ele, uma casa era isto. Era o coração. Sempre tinha lugar para mais um. E ele, quando éramos muitos, o pior lugar era sempre o dele. Então, ele ficava no pior quarto, se fosse preciso, no chão, mas o melhor lugar era para o hóspede. Isso é que é ser anfitrião de verdade. Então, o Chico era fantástico nisto. Ele dava a melhor da condição de você se sentir bem na casa dele. Numa dos postos de gasolina, numa viagem ao Rio, sempre que nós íamos a trabalho para os autógrafos, eu pensava, por que será que Chico para sempre neste posto? Não era o melhor. O café era péssimo. E não era do local mais agradável para se descansar na viagem. E ele se demorava muito conversando. Só mais tarde, depois de algumas vezes que ele parou, que ele contou. Era um casal de libaneses e a esposa, ela não estava se adaptando
aprontando no Brasil. Ela queria deixar o marido e voltar para o Líbano. E tinha família, filhos. E o libanês era uma pessoa boníssima. E Chico sentiu que esta família não podia se romper. E isto comprometendo talvez a própria encarnação desta senhora. E Chico parava lá para fazer o seu trabalho de médium. Mesmo que o café fosse ruim, ali ele parava todas as vezes, na ida e na volta. Chico tinha um carinho por São Paulo muito grande. Quando as pessoas se aborreciam e queixavam do trânsito, ele muitas vezes descendo pelo elevado e vendo a 23, aquele rosário de lâmpadas vermelhas dos automóveis, ele dizia: que coisa linda, como o paulista é dinâmico. Paulista, ele brincava, ele cresce, mesmo que ele não vá sempre ao centro espírita e seja espírita convicto, porque ele trabalha muito. É os horários que ele dá de trabalho. Ele respeitava isto no povo paulista. Gostava realmente, eu sentia que Chico gostava muito de São Paulo, de passear pelas ruas à noite, de frequentar muitas vezes locais que nós, como paulista, achávamos assim: não é para Chico Xavier. Não, ele pedia que queria passear, mas sempre deixava um ensinamento nestes passeios. Ensinamentos que muitas vezes eu até me envergonhava. Porque Chico não me repreendia, mas me ensinava com doçura. Então, ele frequentava as ruas à noite, via as esquinas, onde ficavam muitas vezes pessoas com outros propósitos, frequentava a vida de São Paulo, o trabalho, o trânsito, as casas espíritas. Chico gostava realmente de São Paulo. E quando ele dizia que reencarnava, eu pensava: há de ser em São Paulo. Foi um período emocionante. Chico fez a primeiro lá em Uberaba. Quando ele veio a São Paulo, eu, entusiasmada, disse: Chico, você estava magnífico, sereno, você respondeu muito bem. Aí ele me confessou. Ele estava naquela situação que depois teria que ser operado da próstata. Ele fez o primeiro em Uberaba debaixo de dores tremendas. Ele estava com aquele problema que toda pessoa conhece antes de operar-se, que tem aquele mal-estar, aquela indisposição. E ninguém percebeu, eu não percebi que conhecia Chico tão bem, nem Galves. Ele confessou que estava. Depois é que ele foi para a cirurgia aqui em São Paulo. No segundo, ele estava hospedado em nossa casa. Foi um período em que Chico, antes de ir para o Pinga Fogo, orava muito, passeava pelos jardins. Ele estava preocupado. Eu sentia que temeroso pela responsabilidade que ele teria. E pensando, talvez, que os espíritos poderiam abandoná-lo porque ele estava enfrentando uma coisa de que ele não era capaz, e até por vaidade, pensava ele. Mas acho que nem ele próprio sabia o tanto que ele estava sendo colocado para que a doutrina espírita pudesse dizer que no Brasil foi o período antes do pinga-fogo e após o pinga-fogo. Então Chico antes sofreu muito, durante também, porque nós estávamos lá na coxia e víamos o Chico rodar a cadeira. Isso era nervoso que ele estava. Ele estava sentindo a responsabilidade do programa. Depois do pinga-fogo, foi aquele questionamento.
Será que eu disse alguma bobagem? O que eu falei, Nena? Galves, como eu estava, a preocupação de que ele tivesse resvalado e comprometido a doutrina espírita. Muita coisa foram ditas em família. Eu me reservo de dizer. Depois de ele receber o título de São Paulo, o que ele confessou, vocês vejam que depois ele foi receber muitos poucos títulos. Para ele, o título de São Paulo foi realmente a condecoração maior. Ele sentia de uma responsabilidade e de uma coisa tão grande que foi para ele uma coisa querida ao coração. Eu me lembro de um episódio agora, Perri. Nós também estávamos preocupados, porque era uma época difícil aquela, quando ele recebeu o título. E eu estava muito preocupada e tive aqueles sonhos que ele dizia, não são sonhos, Nena, que haviam raptado ele. E realmente houve aquela confusão depois do título, que ele foi levado para casa, a pessoa entregou porque teve medo que acontecesse alguma coisa a ele. Chico sentia tanto a responsabilidade que ele pediu ao Galves que o levasse de volta, que ele queria cumprimentar todos que haviam estado lá no estádio e que haviam se retirado quando a figura dele já não estava presente porque havia sido tirado às pressas. Então Chico disse que não podia fazer isto com o povo de São Paulo. Chico respeitava tanto, não sei, muita coisa talvez pelo próprio nome, pelo dinamismo da cidade, porque essa relação que temos com Emmanuel, então isso falava muito ao coração de Chico. Chico tinha uma ligação, eu sinto que tem, muito grande com o Centro Espírita União, porque se a nossa ligação era afetiva e familiar, é lógico que dentro da doutrina a ligação também é antiguíssima. Então, nós tínhamos uma ligação muito grande. Veja, nós conhecemos o Chico em 59. Em 67, nós já estávamos fundando um centro. Um centro como o Centro Espírita União, dos ensinamentos Jesus Kardec. Uma ligação tão afim de Chico com Jesus e Kardec. Então Chico tinha uma ligação bonita com o centro e uma ligação linda com São Paulo e conosco também, porque ele foi um familiar querido enquanto encarnado. Ele fez parte da nossa família. E ele deixou muito claro nessas noites de autógrafo, quando ele saía de madrugada, e tendo emendado o dia, a noite, amanhecido outra vez, ele dizia, quando eu desencarnar, meu coração fica aqui. O coração dele ficava em São Paulo. Então São Paulo tem uma responsabilidade muito grande na divulgação da história de Chico Xavier. Pinga Fogo, esta continuidade todos os anos homenageando Kardec. Ele escolheu União para isto. O nome foi escolhido através de uma psicografia dele. Então, esta ligação, quando o Chico a primeira vez não pôde ir ao autógrafo e mandou um telegrama pedindo que os diretores, representando realmente aquilo que deveria ser representado dos ensinamentos de Jesus e Kardec. Então isso nos dá uma responsabilidade muito grande. Chico tinha uma ligação tão profunda com a União quanto teve com todos os outros grupos que ele frequentou. Chico tinha um respeito muito grande por Herculano. E ele disse uma vez em nossa casa
que para o herculano ele se ajoelhava. Porque ele sabia que o herculano era um homem ponderado, de bom senso e respeitava Kardec muito. Tanto a frase que muita gente duvidou, e eu afirmei a Heloísa que eu tinha ouvido de Chico, que era o melhor metro que podia medir Kardec. Ela disse: Nena, eu estou em apuros, porque alguém me cobra. Onde eu vi essa frase? Pode usar que eu ouvi Chico dizer. Foi o melhor metro que mediu Kardec. Fui a muitas vezes visitar Herculano junto com Chico. Eram noites maravilhosas. Se prolongava até a madrugada. Duas criaturas realmente centrados na doutrina, com honradez, com humildade e simplicidade, que era o que Herculano também era. Simples. Ele não queria tronos e glórias. Queria, sim, glória para a doutrina espírita. O Chico tinha um respeito muito grande e ele sempre que elogios, responsabilidades, em algum movimento, em alguma festa, como muitas que houve entrevistas no União, ele deixava claro que isto tudo pertencia a Kardec, não a ele. Claro que hoje nós sabemos que também a ele, mas ele deixava claro de transferi-los para a codificação. E ele dizia que todos os livros que muita gente às vezes pensava, se aproximava em editar, ele sempre dizia que deveriam ter como referência a codificação. Nada podia fugir à codificação. E o próprio Emmanuel dizia que se ele discordasse da codificação, ficassem com Kardec e não com ele. Me perguntam agora, porque Chico disse que reencarnaria. E eu coloco no meu livro, foram palavras dele, antes dele desencarnar, que ele queria reencarnar depressa. O tempo necessário para seu corpo se restabelecer. E eu, audaciosamente, ainda perguntei: quanto tempo, Chico? Mas me perguntaram também: acha que ele reencarnaria no Brasil? Chico tem um mérito tão grande no mundo espiritual. Que mérito tem para reencarnar, sim. Mas será que nós teremos méritos de recebê-lo novamente? Se o movimento espírita ele puder ter a fidelidade e a responsabilidade doutrinária, eu acredito que ele reencarne. Mas senão o mundo espiritual também pode mandá-lo para outro continente, não é verdade? Porque ele não é, no mundo espiritual, aquele que pode decidir por uma doutrina como a espírita. Ele é um discípulo. Então pode dizer: não, isso nós tivemos também com a codificação no início. Se não merecermos, talvez ele não reencarne. Então, o movimento está comemorando, fazendo glórias, pedindo mensagens, pedindo que reencarne. Depende de nós. Se o merecermos como ser humano e com os ensinamentos todos que ele nos deu, talvez não tenhamos esse mérito se não correspondermos. Ai, que pergunta difícil em tantas obras. Muitos foram, mas Paulo Estevão, eu diria todos os romances, mas Paulo Estevão é magnífico. E temos Emmanuel junto aos nossos corações. Quando Chico deu o primeiro livro, A Cultura Espírita União, com o título O Amigo, ele selou a nossa amizade, como dizendo: o livro que eu dou a vocês é o livro de amigo. Então isso me comoveu às lágrimas. O livro é belíssimo,
mas o título dizia tudo. Era uma confissão de amor. Então, todos os livros de Chico são lindos. O Nosso Lar, os romances, mas há sempre aquele que toca mais ao coração. Para mim é Paulo Estevam. O que o Chico gostaria de fazer? Pergunta-se como nós conseguimos conviver com a saudade de Chico. Porque o Nosso Lar, a família Galves, ela toda tem recordações profundas de Chico. Quantas vezes, nas horas difíceis, eu me deito, encosto a cabeça no travesseiro e penso nele. Mas não faço questão de mandar recados que sejam dados por ele. O maior recado que ele me deixou é que trabalhasse e honrasse a doutrina espírita. Então, tudo o que eu sou convidada a falar ou a fazer, eu oro e penso nele. Que ele me dê realmente o exemplo de não errar, seguindo o exemplo de seus passos. Então, a comemoração que ele gostaria, muito mais que o santificassem e que o louvassem, é que se mirassem no exemplo que ele